Olha, o Complexo da Serra foi idealizado de uma forma natural. Eu nasci em Serra de São Bento, na Fazenda Serra do Meio, e aprendi a conviver com todas as pessoas que por ali frequentaram desde de minha infância, né, tratando ali com motores de agave, com pessoas que vinham da Paraíba, que vinham de Barra de Santa Rosa, Bananeiras, etc. E mesmo criança eu sonhava que aquilo ali seria uma coisa diferente. E lógico que saí para estudar, saí para Nova Cruz, depois de Natal, mas nunca perdi o laço, né, com Serra de São Bento, com a Fazenda Serra do Meio. E quando saí para estudar em Nova Cruz e automaticamente em Natal, mas eu sempre imaginei que Serra de São Bento seria o ponto ideal de eu realizar os meus sonhos e transformar a Fazenda Serra do Meio em algo que fosse interessante. E com o advento do Festival do Inverno de Serra de São Bento e o despontar de uma região tão bela quanto é essa região das serras, do Agreste Potiguar, isso nos aflorou bastante. E com a vinda dos visitantes, esse sonho começou a se tornar realidade. E é assim que nós estamos, né, juntamente aí com o Grupo Melo, estamos apresentando esse projeto a toda a população do Rio Grande do Norte. Olha, a Serra do Meio tem história marcante e as pessoas que chegam hoje para investir em Serra de São Bento, cada um tem o seu modelo, tem a sua história, tem a sua inovação. Mas o nosso objetivo não é inovar a Serra de São Bento. O nosso objetivo é mostrar o que Serra de São Bento tem para o mundo, o que foi construído, as suas raízes, como começou, as pessoas que ali construíram aquela cidade. Então nós temos que trabalhar, além da sustentabilidade, a tradição, a cultura, dentro da inovação que o mundo exige hoje. Diante desse fato, o Complexo Serra do Meio, ele vem, na verdade, tematizar aquilo que aconteceu na Fazenda Serra do Meio. Então nós temos já apresentando no momento o espaço Boêmio. Quem foi Boêmio? O que é Boêmio? Boêmio era um senhor que veio da Paraíba, veio de Bananeiras, a trabalhar em motor de agave em Serra de São Bento, e chegou na fazenda do meu avô com 14 anos. E ali ele conviveu até sua morte, há quase 80 anos de idade. Então isso para mim, foi muito significativo, porque era uma pessoa que ele me criou, ele conviveu comigo no dia a dia. Então nós queremos buscar essas raízes aqui na Serra do Meio, para que nós possamos contar a história, cada um que ajudou a construir o que é a Serra do Meio hoje e o que é a Serra de São Bento para o mundo. Então cito aqui como exemplo maior Boêmio, cito outros exemplos também que conviveram conosco lá na fazenda, como Pentem, Cícero de Lia, Dona Severina da Perna Seca, como muitas pessoas chamavam. Então eu quero contar, na verdade, a história de cada pessoa que ali conviveu. Isso é o ideal para nosso complexo, é o nosso sonho, né, de tematizar tudo isso que ocorreu e que nós temos que marcar esse empreendimento não só como um produto de grande sucesso, mas que conte a sua tradição, a sua história e a sua cultura enraizada aqui nessa terra. A Serra do Meio foi umas terras, né, adquiridas por meu bisavô, Salviano Gomes Crisanto, há muitos anos atrás. Ele tinha, desde o início da cidade até São José do Campestre, ele tinha várias propriedades. Uma delas era a Serra do Meio. Por que Serra do Meio? Porque ela ficava entre dois extremos. Ela ficava entre Pacifica, que é um baixio, Serra de São Bento, que é um pouco bem alto, aí vem Monte das Gamileiras e aquela região de Serra de Santana. Então, como ele transitava muito nesse meio entre Apodi e Guarabira, ele se situou ali naquela região e criou esse nome de Serra do Meio. Então, hoje, na verdade, era Fazenda Serra do Meio, hoje já é Sítio Serra do Meio, e agora nós estamos idealizando e sonhando em construir aqui o bairro Serra do Meio. A gente quer esse complexo que ele vem em um tudo, né, trazendo aí moradia, comércio, entretenimento, esporte, lazer.
Então nós queremos criar, na verdade, um bairro urbanizado e organizado chamado Serra do Meio. Meu avô Crisanto, né, foi que deu andamento, deu continuidade nessa fazenda, essa parte em que nós estamos sonhando em idealizar esse grande complexo, terminou ficando para meu avô. E aí ele foi adquirindo umas terras e eu, como criança, como jovem, como sonhador, nós fomos comprando algumas das partes. A parte de um tio, meu avô faleceu, eu fiquei com a parte dele, comprei um pequeno terreno a ele, uma pequena parte de propriedade. Depois comprei a um tio, depois comprei a outra tia, depois comprei a outro tio. E assim nós fomos juntando os pedaços que iam sobrando ou que iam sendo disponibilizados à venda. E aí adquirimos grande parte da Fazenda Serra do Meio e que está dentro desse complexo aqui que nós estamos apresentando. Então, meu avô foi um cara que tinha essa propriedade e era o maior produtor de agave, né, de sisal na época, e tinha motores de agave que nós chamávamos, né, equipes que durante a seca trabalhavam na colheita e tratamento do agave, recebendo pessoas de fora. Nessa época a Serra de São Bento não recebia turistas, mas recebia pessoas que iam atrás do seu sustento na seca de Barra de Santa Rosa, de Bananeiras, de Areia, de Cuité, na Paraíba, de Nova Cruz, na região mais próxima ali. Todos iam com seus motores de agave, com suas tropas de pessoas, e ali eles se situavam, cada um com o seu motor, e passavam a colher aquele agave, a tratar aquele agave e voltar para o comércio através de fibras, de cordas, fibras de sisal e tapetes. Então Serra de São Bento foi esse berço, né, o berço de produção de agave da região agreste. Então isso eu acompanhei de perto, esse trabalho que o meu avô tinha com vamos chamar essas indústrias de beneficiamento de agave, que hoje, infelizmente, não existe mais. Tem uma história engraçada na Fazenda Serra do Meio, que também faz parte, né, tá entrando nesse grande projeto do Complexo da Serra, que eu vou contar uma historinha de Boêmio. Bem interessante essa história de Boêmio, que ele sempre andava comigo por dentro dos matos, eu sempre acompanhando ele nas trilhas e etc. Que Boêmio, na verdade, foi um apelido que um tio meu colocou nele pela sagacidade dele em gostar da noite, em gostar da música, em gostar de Nelson Gonçalves, de Orlando Silva e etc. E Boêmio gostava de tomar uma cachaça, e ele mesmo quem produzia. Nessa época era muito difícil, se vendia muito cachaça brejeira vindo do Brejo da Paraíba, mas Boêmio, como um bom paraibano, ele produzia a própria cachaça. E tinha uma florzinha no mato, que ele aproveitava essa florzinha. Um pouquinho mais na frente eu vou falar sobre isso. Mas antes ele começou a namorar com a senhora crente, uma moça crente, era evangélica, na verdade, da Assembleia de Deus. E Boêmio, como bebia, vivia naquele dilema. Fazia e desmanchava o noivado. Fazia e desmanchava o noivado. Por quê? A noiva dele era evangélica e ela era contra a bebida. E ele não conseguia separar da bebida, mas amava muito ela. Então, teria um conflito muito grande e ele encontrou um meio de solucionar. Ele prometeu a ela que não beberia mais, não ia mais tomar cachaça. E a partir daí ele começou a fabricar, a produzir um pequeno alambiquezinho, tipo uma chaleira, alguma coisa parecida. E ele conseguiu produzir a própria cachaça dele. Ele fazia a cachaça e ele pegava essa rosinha do mato, uma rosinha azul, e ele colocava dentro dessa cachaça e transformou a cachaça num líquido azul. E eu não sabia o que era, eu era criança e via ele fazendo e participava junto com ele da produção dessa cachaça, ou desse líquido que eu não sabia o que era. Ele engarrafava e ficava aquele azul bonito. Ele tomava a cachaça dele e ninguém sabia que era cachaça. Ele ia lá, tomava aquilo lá como se fosse uma bebida normal, mas ele tomava essa cachaça, e a noiva dele nunca descobriu realmente o que era aquele líquido. E na verdade ele fez duas coisas: juntou a harmonia do seu noivado
que terminou em casamento, ainda hoje a mulher dele é viva, e continuou com a mania dele, que era antes do almoço tomar a cachaça dele, antes de dormir tomar a cachaça dele, e estava tudo resolvido, não teve problema nenhum. Então isso é uma história bacana. E hoje, né, dentro do Complexo da Serra, nós também temos a cachaça que nominalmente seria boêmia, mas por um atropelo de comercial nós não vamos poder usar. Nós vamos usar a cachaça Serra do Meio, né, com o rótulo boêmio, em homenagem a esse cara que foi fantástico na minha vida e que me deu grandes lições de vida, e que, diante da gratidão que temos a ele, criamos esse espaço, o espaço de eventos chamado Espaço Boêmio, e a cachaça também rotulada, cachaça Serra do Meio, mas rotulada com boêmio. Vilas é um cara que sempre sonhou em empreender, desde criança, né? Você imagina aí que eu criança já tinha algum sonho sobre a Serra do Meio. E esse sonho ele continuou. Eu fui para Nova Cruz, e em Nova Cruz eu era vendedor de bala. Vendia bala no trem, na porta de colégio. E aí foi muito bacana, porque o cara com 10 anos de idade, você imagina isso, você sair de uma cidade pequena, onde só tinha o primário, você ir para uma cidade grande, você estudar o ginásio, e lá você não ter o que fazer, inventar e criar na sua cabeça a ideia de vender balas em trem, porta de colégio, durante os intervalos. E aí eu saía na rua e tinha essa é uma história bem bacana, que é um amigo meu que estudava comigo, e ele vendia água. Nova Cruz não tinha água encanada nessa época, não tinha água saneada, e era vendido água numa quartinha. Quem é da minha época conhece a quartinha, e é bem engraçado porque era um copo só que se vendia água no copo. Tomava água, colocava o copo na boca da quartinha nas costas e vamos embora. E eu saía na frente vendendo a bala, dizendo, e o lema era o seguinte, drop, chiclete, pastilha, garoto, olha aí. E aí o meu amigo, atrás de mim, né, do meu lado, dizia, ei, água do Piquiri. Então, resultado, eu vendi o doce e ele automaticamente aproveitava e vendia a água dele. E aí formou uma parceria, e por surpresa minha, essa semana eu recebi uma ligação dele, um telefonema dele, ele morando hoje em Araruna, já fazem 40 anos que nós não nos encontramos, e marcamos para o dia 20 ele estar presente nesse evento, saindo de Nova Cruz. Voltei para a Serra de São Bento, nós nunca perdeu os laços. E daí passei a estudar, morar em Serra de São Bento, estudar em Nova Cruz, ia de ônibus todos os dias, e uma dificuldade muito grande nessa época, não tinha asfalto, na época do inverno, nesse momento de inverno, o ônibus atolava e nós tínhamos que tirar um trecho muito grande a pé sempre. Depois vim para Natal, aí em Natal trabalhei em balconista de lanchonete, eu trabalhava numa lanchonete na rua Coronel Cascudo, e foi muito bacana, aprendi muito, e daí nós começamos a trabalhar no mercado imobiliário. Eu já tinha por aí 16 anos e comecei a trabalhar como despachante. O que é que eu fazia? Eu vendia escritura, era uma tia minha que vendia os imóveis, e eu tratava de tirar todas as certidões da entrada em cartório, e fui me envolvendo no mercado imobiliário diante disso tudo. E daí surgiu o sonho de empreender no mercado imobiliário. E daí eu passei a ser corretor de imóveis. E aí foi uma história bacana, história muito interessante, corretor de imóveis. Aí eu comecei a me relacionar com grandes figuras, grandes pessoas importantes em Natal, grandes empresários, governadores, prefeitos, presidente de federações de indústria e comércio, FEComércio, SESI, SENAI, SEBRAE. E aí nós começamos a ter um relacionamento muito interessante com o mercado. E isso foi muito importante porque eu comecei a aprender o que era ser o mercado imobiliário, o que era ser, na verdade, o mercado imobiliário, o que era fazer parte do mercado imobiliário. E eu vi que era uma coisa tão importante você ser corretor de imóveis, porque você conseguia transitar entre pessoas que era funcionário público municipal e estadual, funcionário do comércio em geral, e você ia até a cadeia, ao topo da cadeia produtiva. Você chegava em grandes empresários, em grandes políticos, em grandes autoridades. Então é um mercado muito vibrante, muito fascinante. Eu passei a ser empreendedor, né? Montamos uma grande empresa em Natal,
e dessa empresa, que foi um play de sucesso, graças a Deus nós conseguimos trabalhar com as grandes incorporadoras do Brasil. E essa história foi muito bacana, porque eu passei a ser não uma pessoa do Rio Grande do Norte, mas já passei aí a trabalhar com pessoas mais importantes, empresas de capital aberto, e tinha várias reuniões, então um trecho da minha vida ficou muito amplo, e aí eu passei uma semana estava em Natal, uma semana estava em Recife, uma semana em Fortaleza, outro dia já estava em São Paulo, depois já estava em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então isso deu uma diversidade muito grande à minha vida, né? E aprendi muito, né? Na verdade foi uma grande faculdade, uma grande universidade, que nós não conseguimos o diploma. Eu imagino que o diploma de nossa vida é quando a gente morre e recebe a certidão de óbito. Acho que é o maior diploma que nós temos na nossa vida, mas o dia a dia é a grande universidade que eu procuro aprender a cada instante com cada pessoa. Minha visão para a Serra de São Bento, ela é muito ampla. Eu acho que eu sou até suspeito de falar pelo carinho, pelo amor, o pertencimento de ter nascido, ter vivido e ter acompanhado todo esse processo. Mas você imagina aí Serra de São Bento hoje, a Gravatá 20 anos atrás, a Serras Gaúchas, aqui no Rio Grande do Norte, algumas serras que são distantes de Natal, e nós estamos num ponto bem importante. Se nós falarmos geograficamente, Serra de São Bento está localizado a 120 quilômetros de Natal, Serra de São Bento está localizado a 130 quilômetros de João Pessoa, Serra de São Bento está a 70 quilômetros de Pipa, Serra de São Bento está a 39 quilômetros de Santa Cruz. Então, você vê o georreferenciamento que está a Serra de São Bento. Então, está num ponto estratégico que você pode fazer um bate e volta de Natal, você pode fazer um bate e volta de João Pessoa, você pode fazer o turismo religioso em Santa Cruz e você pode fazer o turismo serrano em Serra de São Bento. Então, nós estamos muito bem localizados, nós temos um ponto estratégico dentro do Rio Grande do Norte, mas está faltando alguma coisa. O que está faltando em Serra de São Bento? Ainda está faltando a estrutura, ainda está faltando a mão de obra, ainda está faltando empreendedores que tenham coragem de desbravar, e, logicamente, nós temos que fazer essa união das instituições governamentais e empresariais para que olhem para a Serra de São Bento de uma forma mais coesa, de uma forma mais exigente, e que nós consigamos transformar Serra de São Bento um destino turístico do Nordeste muito importante. O mais importante de tudo é quando nós idealizamos esse complexo, foi uma coisa bem interessante, assim, que sempre que eu entro na minha casa, sempre que eu chego em Serra de São Bento, eu faço uma oração, que essa oração foi meu pai que me ensinou, e é bem interessante que ela veio de meu bisavô. Meu bisavô ensinou a meu avô ensinou a meu pai passou ela para mim. E é bem engraçado, hoje em Serra de São Bento, depois que tornou-se paróquia, né, hoje é paróquia de São Bento Abade, ela passou a ser praticada mais pelos fiéis. Mas antigamente, só os antigos sabiam dessa oração, e ela diz assim: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, sempre que eu chego em Serra de São Bento, quando dá o limite e pacifica a Serra de São Bento, essa oração ela vem na minha cabeça. E sempre, desde, eu sempre fiz isso quando entrei em Serra de São Bento. E isso vem desde o meu bisavô, né? Eu trago esse tema de pertencimento muito forte. Vocês verem aqui no que eu estou falando, que o tema de pertencimento à Serra de São Bento é muito forte. A sequência familiar é muito forte. Nós somos de uma família chamada Salviano Gomes Crisanto de Medeiros. E é um entrelaçamento muito grande de famílias e da própria família, né? Meu avô era casado com uma sobrinha, né? Que daí nasceu meu pai. Meu pai era um cara fantástico. Ele foi um cara de origem simples, foi motorista da prefeitura municipal, terminou sendo prefeito da cidade,
prefeito lá em Serra de São Bento, mas isso não quer dizer que na época ser prefeito seria como hoje, e os prefeitos são muito abastados, têm muitas verbas para desenvolver o município. Naquela época não, eram verbas pequenas. Meu pai era um cara que ele era muito procurado na região, muito procurado. Toda a região, Montes Gameleiras, São José do Campestre, Japi, Santa Cruz, Nova Cruz, aquela região inteira, inclusive a Paraíba. E ele fazia um soro que era antiofídico. E esse soro era simples, era 5 pedrinhas de sal, uma garrafa d'água e uma oração. Então todas as pessoas que eram mordidas de cobra na época procuravam meu pai a hora que fosse, de madrugada, de manhã, à noite, a hora que fosse, ele atendia essas pessoas e fazia esse remédio e dava para as pessoas levarem. Nunca recebeu um centavo, nem aceitava moeda de troca. Muitas vezes as pessoas se curavam, vinham no outro mês, no mês seguinte, depois vinham trazer galinhas, feijão, querer pagar pela saúde daquela pessoa, mas meu pai nunca aceitou. Era um dom que ele tinha, que meu bisavô passou para meu avô, que meu avô passou para ele. Quando ele faleceu, ele já não fazia mais essa medicação porque já tinha o soro antiofídico e não era possível você congregar as duas misturas. Ou você tomava a medicação que ele passava, ou você tomava a medicação medicinal. Se houvesse conflito, as pessoas morriam, como aconteceu algum fato lá na cidade, na região. E quando ele viu isso acontecer, ele parou de fazer. Então as pessoas procuram o soro antiofídico e resolvem a situação. Hoje, o herdeiro dessa receita sou eu, mas existem, na verdade, segredos que nós não podemos repassar. Quero dizer para vocês também que eu nunca fiz, nunca tive coragem de fazer, porque nós tínhamos medo exatamente de as pessoas não confiarem, não terem a fé e partirem para a medicação medicinal. Como existe hoje medicação normal, natural, de farmácia, de institutos de pesquisas. Então nós respeitamos e eu guardei comigo essa receita. Ela mora hoje na minha memória, não é nem escrita, ela é da minha memória. Muitas pessoas querem saber como é que era realizado essa medicação, mas aí nós mantemos o sigilo absoluto sobre isso e com certeza esse sigilo ele vai morrer comigo e eu não vou precisar mais repassar para ninguém, porque hoje não há nenhuma necessidade em relação a essa medicação. Serra de São Bento é diferenciado de todos os outros destinos que nós temos aqui no Nordeste do Brasil. Completamente diferente. Eu conheço Martins, conheço Porto Alegre, conheço Bananeiras, conheço Areia, conheço Gravatá, conheço inclusive Triunfo, no Pernambuco, que é a cidade mais alta do Nordeste do Brasil em termos de turismo. São belíssimos. Mas Serra de São Bento tem um quê diferente de tudo. Serra de São Bento está a 120 km de Natal. Está num ponto estratégico. Você pode almoçar em Serra de São Bento e você pode jantar em Pipa. Serra de São Bento tem uma vista ampla. Você não está olhando para dentro de um vale. Você está olhando para um vale gigantesco. Serra de São Bento você vê Natal, você enxerga Natal, você contempla Natal a olho nu. Nenhuma dessas outras cidades tem esse dom, essa nobreza de você estar numa serra e você estar enxergando a capital do Rio Grande do Norte. Tem mais outro dom de Serra de São Bento, ele tem 2 climas. Ele tem o clima seco da Caatinga e tem o clima verde do inverno. Se você for para outras cidades, você tem aquele verde gigante o ano inteiro. Serra de São Bento não, você consegue enxergar paisagens diferentes, você consegue ter momentos diferentes. Você consegue estar no dia com um clima de 30 graus, 31 graus, na seca, no verão, e você consegue anoitecer ou dormir a um clima de 24 graus. Então, nenhum outro destino que eu conheço, assim, em termos de serras, você consegue isso. E Serra de São Bento tem essa nobreza de você conseguir esse tipo de clima durante o verão, e no inverno você consegue um clima ameno durante o dia de 24 graus e à noite você está aí perto dos 15, 16 graus
Então, isso acho que em lugar nenhum do Nordeste do Brasil você consegue esse clima.